Meia-noite eu te conto, tá? Beleza, viu? Meia-noite. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai reagir a um corte do Chavoso da USP na Bienal do Livro, debatendo com a Monja Coin e Elisa Lucinda sobre Revolução Armada. Quando eu vi esse corte, eu resolvi trazer ele aqui para reagir com vocês, porque esse corte está muito bom, debatendo coisas muito importantes. Por isso, eu quis reagir com vocês, mas antes de começar o react, vocês já sabem, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Bora lá! Sim, Rafa, a Elisa Lucinda, ela tem um progressismo, né? Ela tem umas ideias mais progressistas, mas mesmo assim, né, ela para no progressismo, não vai além. Por isso eu achei importante da gente ver esse corte. Vambora. Que nos tornemos, cada um de nós, um átomo de paz, um átomo de transformação. Ele fala muito de revolução, acho legal, tem que ser, mas não armada. Eu sou contra a revolução armada. Eu vivi aqui no Brasil, eu tenho 78 anos de idade, eu era jornalista na época que tinha um governo militar, colegas meus de redação desapareceram, muita gente sumiu, eu saí na rua jogando pedra nos edifícios e essas coisas bonitas que a gente faz, né? Chegou uma pergunta, a gente está falando muito sobre questões e se conceitua muito política sem entender o que é política na prática. Chegou uma pergunta pro Tiago, da Camila, ela perguntou o seguinte: existe a possibilidade de fazer uma revolução sem armas? O voto, em algum dia, será capaz de modificar a realidade ou sempre ficaremos no jogo dá e perde? Obrigado pela pergunta, porque quando a Monja falou, eu falei, eu não vou falar nada que eu não quero criar um climão aqui, né? Aí você trouxe a pergunta, eu posso responder sem que fique o climão, né? Porque eu tô respondendo a você e não a ela. Eu sabia que quando o Thiago tava ali ouvindo, eu tava só olhando pra carinha dele ouvindo a Monja, tá? Aí daqui a pouco ela fez aquela fala e ele tipo, meio que engoliu e falou, gente, eu vou ter que responder, mas vou me conter aqui, né? Aí agora sim foi o quê? O deleite dele, poder falar tudo que ele tava pensando. Talvez não seja um deleite pra apresentadora, mas tudo bem. Pra gente e pros trabalhadores também. Bom, vamos lá, né? A gente pode ter opiniões diferentes e não tem nenhum problema, né? Ela é uma monja. Me surpreenderia se ela chegasse aqui, né, defendendo que a gente faça a revolução armada, né? Bom, eu sou uma pessoa religiosa também, sou um bandista, mas sou filho de Ogum com Yansan, né? Então é guerra na minha cabeça e não teria como ser diferente, né? É que Ogum e Yansan são dois orixás que são guerreiros, né? Então não tem como. Enfim, então, quando a gente fala de guerra, não é, nossa, você romantiza guerras, mortes. Não, de forma alguma. Ninguém gosta da guerra, né? Mas a guerra ela é necessária. Quando a gente fala guerra, batalha, luta, não é só nesse sentido, né, armamentista. Na nossa vida, no dia a dia, a gente tá lutando, batalhando, guerreando o tempo inteiro, de várias formas, por muitas coisas, né? A gente tem que lutar, como eu falei antes, pela nossa sobrevivência, tá ligado? Então, toda a minha vida eu precisei lutar pela sobrevivência. Seja por ter nascido e crescido pobre, na favela, passando todo tipo de necessidade, precisando de doação de cesta básica da igreja para sobreviver, trabalhando na feira com os meus pais desde muito novo, e por aí vai, né? Sobreviver à desnutrição, sobreviver à falta de saneamento básico, tá ligado? Eu nasci no ano 2000. Naquela época, se morriam 300 crianças por dia no nosso país de fome e desnutrição. Então essa foi a primeira sobrevivência que eu tive, né? E aí você cresce, você começa a ser alvo da polícia, você começa a tomar enquadros violentos, você começa a ser ameaçado. Junto disso tem a questão da minha sexualidade também, né? Na adolescência também me entendo como uma pessoa homossexual. E aí é mais uma luta para sobreviver. E não foi nem um pouco fácil. Poderia não estar aqui hoje, porque a gente está no país que mais mata LGBTs no mundo. Eu era muito ameaçado de morte também, naqueles anos ali em que eu me assumi pro mundo, pra minha família, enfim. Então é muito fácil você falar que eu defendo a revolução, mas não a... Quando você está num lugar de privilégio, né? Aí é muito fácil falar disso. Falar de paz e amor, falar de fazer tudo na institucionalidade, falar de fazer tudo no tempo e tal, né? Não tem pressa. Porque, né? Lugar de privilégio. Quem tá no modo very hard, né? No modo difícil, no modo tomando
todos os dias, no modo sobrevivência, tá aqui. Ah, porque eu não defendo a guerra, mas a gente já vive numa guerra. Já estamos vivendo uma guerra. Uma guerra contra o tráfico, uma guerra contra o genocídio da juventude preta e parda no Brasil. Então, assim, a gente já vive numa guerra. Seria estranho se a gente estivesse aceitando viver na guerra e falando paz e amor, né? Então, quem tá falando paz e amor é porque, de repente, tá num lugar bastante privilegiado, né? Então, são muitas lutas aí diárias para sobreviver, né? Então, começa por aí. Eu sou uma pessoa de luta, uma pessoa de guerra nesse sentido, né? Uma pessoa que tá na batalha contra todas as injustiças, preconceitos, opressões, discriminações, minhas e de outros também. Não olho só pro meu próprio umbigo, né? Sou vegano desde os meus 13 anos de idade. Com 13 anos eu olhei pros animais e eu falei, por que a gente mata os animais para satisfazer os nossos prazeres e desejos? Com 13 anos eu criei essa consciência. E desde então eu não consumo mais nada de origem animal. Ou seja, eu tô olhando para outras lutas, outras causas, né? E onde tiver briga para comprar, eu tô lá comprando, né? Então, pensando na revolução política, social, econômica do nosso país, na transformação, que foi uma palavra que eu usei muito aqui hoje, né? Na transformação social que a gente precisa para o nosso país e que tem que ser muito profunda, tem que ser estrutural, né? Não são coisas superficiais que precisam ser mudadas. Esse país tem coisas muito enraizadas para serem transformadas, para serem mudadas, né? Porque todas as mudanças que a gente teve no nosso país sempre foram feitas pelo alto, ou seja, pelas classes dominantes, por articulações entre as elites, não com a participação direta do povo. O povo participou, mas não foi isso que transformou, tá ligado? Então a gente tem uma proclamação de independência, mas a monarquia e a escravidão continuam. Aí a gente tem a abolição da escravidão, mas a monarquia continua. Aí a gente tem a proclamação da república, mas não tem reforma agrária e o racismo continua e esse povo negro vai para as favelas, para os morros, para as periferias e vai ser exterminado pelas polícias. Então isso é o nosso país. As mudanças sempre aconteceram de forma superficial, por cima, sem mexer na estrutura. Quem pode mexer na estrutura? É o povo. É esse povo que vai entender essa história, vai olhar pra tudo isso e falar assim, mano, nada muda pra nós nunca. E vamos pra cima de transformar isso. A Vitória, que é arqueóloga, falou aqui no chat uma coisa muito importante, que essa coisa de o budismo ser paz e amor é uma coisa do budismo ocidental, que embora o budismo pregue o paz e o amor, não prega que a gente não se revolte quando está sendo violentado, quando está sendo oprimido, né? Inclusive, o budismo foi a religião que foi mais adepta em todas as revoluções, então fica aí a informação de que o budismo, só esse budismo paz e amor aqui no Ocidente. No Oriente é bem diferente a história. Mas eu também queria dizer que o Brasil, apesar das pessoas falarem o Brasil nunca entrou em guerra, o Brasil é um país, o quê? Paz e amor. A gente sempre lutou pelos nossos direitos, desde sempre, inclusive, tá? Tivemos aí Canudos, Revolução da Chibata, um tanto de revolução que sempre teve aqui no Brasil, o próprio Quilombo dos Palmares e todas as resistências contra opressões que a gente teve. Então o Brasil é um país de luta e que isso foi apagado ao longo da nossa história exatamente para nos manter alienados, nos manter oprimidos e nos manter quietinhos, para sem questionar o sistema, continuar vivendo como se nada tivesse acontecendo. Só que a real é que nunca foi assim, nunca será. O budismo é a religião oficial do Laos. Muito legal. Quando a gente vai para cima de transformar isso, essa elite que está no poder há 500 anos, porque são as mesmas famílias no poder desde 1500... que ainda são os filhos dos senhores de escravo. Essas pessoas não vão deixar o poder por livre e espontânea vontade. Como o Tijol fala, né? Toma aqui a chave, o melhor banheiro é o do 5º andar à direita, tá? Beijo. Tchau, tchau. Não vai ser assim, né? A gente adoraria que fosse assim. Inclusive, o Chavoso vai falar uma frase do Mao Zedong. Olha as referências dele. Do Mao Zedong, que fala exatamente isso. Que nós, comunistas, somos os mais odiadores da guerra. A gente somos as pessoas que mais odiamos guerra. Porém, entretanto, contudo, todavia, a gente entende que ela é necessária para mudar as coisas do jeito que estão, porque ninguém vai abrir mão dos seus privilégios, né? Assim, de bom grado. Então, né? Infelizmente, a guerra faz-se necessária nesse ponto. A gente não vai chegar neles e falar assim, cansamos dessas famílias no poder, a gente quer que a gente esteja no poder diretamente, não indiretamente, votando a cada 4 anos e achando que isso está mudando alguma coisa. A gente está ali elegendo os antigos aristocratas. Essa é a verdade. A gente tem uma democracia, a gente tem uma república. Como eu acabei de falar, são as mesmas famílias no poder há 500 anos. Sim.
tá ligado? Eles perpetuam no poder eleição após eleição. Isso em todas as regiões do Brasil, tá ligado? O governador aqui do Rio vem de uma família que tá no poder há 200 anos. O governador de São Paulo, tá ligado? Porque muita gente fala, isso é no Nordeste. Não, isso é em todo lugar, é no Brasil inteiro. Tá ligado? O nosso vice-presidente, Geraldo Alckmin, tá há décadas a família Alckmin no poder no estado de São Paulo. E por aí vai, né? Quase todos os presidentes do Brasil, eles têm essa trajetória. O que eu quero dizer? A gente não vai tirar essas pessoas do poder, nem por voto e nem pedindo por favor. Tá ligado? Como que vai se tirar? Não vai tirar com voto? Oi? Não vai tirar com voto? Até hoje não tirou, né? O que você propõe? Então... Essa hora que ela deu a deixa e falou, o que você propõe? Ele tinha que ter virado e falou, então, Heloísa... Heloísa? Gente, toda hora eu esqueço, desculpa, eu acho que é Heloísa. Então, Heloísa, meia-noite eu te conto. Meia-noite eu te conto, tá? Beleza, viu? Meia-noite. Elisa. O que eu proponho? Chegar lá armado? Bom... Mas aí você rompe com a democracia, que é o que mais... A coisa mais... Que democracia? Bom, essa que dá pra você falar isso? Não. Essa hora os progressistas liberal todos se levantaram a favor de Elisa. Meu Deus, gente. Essa democracia aqui é o que a gente tem. Não. Desculpe. É só na democracia que pode ter essa conversa aqui, meu bem. Será? Se não fosse uma democracia, Mas só não podia isso. ter essa conversa. Você podia ser preso. Tá, Entende? só isso aqui é a democracia? Beleza, isso aqui importante, legal, a gente pode chegar, pode falar. Agora, isso é muito pouco, tá ligado? Isso não é o mundo ideal, né? Porque quando a gente vai olhar para as coisas mais importantes, necessárias, fundamentais, a gente não tem democracia, né? Por exemplo, nos vários problemas que eu citei aqui, do próprio direito à vida, né? Eu acho que a gente não tem uma democracia num país em que a polícia mata 6 mil pessoas por ano, onde 80% dessas pessoas são pretas e pardas, onde essa população negra, essa juventude negra não tem direito à vida, né? É uma coisa que você sabe muito bem. O primeiro, eu conheci você através de um vídeo onde você falava sobre apartheid. Você falava assim, né? Se eu sei onde encontrar negro e encontrar branco, é porque existe apartheid. Então, se existe apartheid, não existe democracia, né? Então, a gente vive num país que tem uma apartheid, que tem uma segregação racial, socioeconômica. Como você também apontou, a gente está aqui num ambiente com a maioria branca, num país de maioria negra. Por quê? Não precisa que a lei diga que só vai entrar brancos. Sim. Mas quando você coloca uma cobrança para que se acesse um espaço, a maioria do nosso povo, negro, pobre, não vai acessar esse espaço. Esse é um ponto. E por que esse povo é majoritariamente pobre e não tem condição de acessar esses espaços, de acessar as universidades? Pelos problemas estruturais que eu citei. Como que a gente vai mudar isso? Vamos lá, problemas estruturais não se muda através de voto, por quê? Essa suposta democracia, esse sistema político em que a gente vive, essa república liberal... Ela de mãozinha cruzada, tipo, e aí? E aí? Tu propõe? Tá maluco? Então, ai. E se eu te contar, Elisa, que não existe só um tipo de ditadura, que é a ditadura da direita? Se eu te contar que existe a ditadura do proletariado, aonde quem vai estar no poder são os trabalhadores, e você não vai ser presa por falar absolutamente nada. Absolutamente nada não, né? A não ser que você for racista, homofóbica, né? Acho que isso não vai acontecer. Então, não vai acontecer absolutamente nada com você na ditadura do proletariado, tá? Acho importante também a gente tirar esse estigma em cima dessa palavra, porque a gente tem que falar que vai ser a ditadura do proletariado. Esse termo precisa também ser não tão estigmatizado, para a gente entender que quando o poder está na mão de trabalhador, é diferente como acontecem as coisas, né? Diferente. A gente já vive numa ditadura. Só que quem está no poder da ditadura que a gente vive, que é disfarçada de democracia, é a burguesia. A gente quer o quê? Fazer o reverse do Imussamá, entendeu? Só que a gente vai botar todo mundo pro lado do proletário agora. E burguesia já era. Viu? Tamo junto? Classifico dessa forma, né? Essa república, ela é controlada pela burguesia. O sistema político é controlado pelas elites, pelas classes dominantes, né? Por que a gente fala democracia liberal, democracia burguesa?
Porque, historicamente, esse tipo de sistema político ele vai surgir com revoluções burguesas, né? Quando a gente olha para a Europa, para a Revolução Francesa, para a Revolução Inglesa, né? Estados Unidos, ali a Revolução Americana, são todas revoluções feitas por burgueses com armas em mãos, tirando a antiga nobreza feudal, enfim, do poder, né? Os Estados Unidos vai ter uma abolição da escravidão com a Guerra Civil. França, Revolução Francesa, para tirar lá os reis do poder, são guilhotinados. Então a burguesia, com armas, fez revoluções, trouxe essa suposta democracia aonde só eles ganham sempre, e hoje eles querem que tudo se mantenha dessa forma. E a gente não pode propor fazer o mesmo que eles fizeram agora contra eles. Então, esse sistema político, como eu disse, ele é formado, ele é fundado, inaugurado pela burguesia, né? O nosso país, ele não passou por uma revolução, né? Mas ele passou por um golpe em 1889, que foi a proclamação da República, né? Então, militares e escravocratas se unem, né, para derrubar a família imperial, porque eles não queriam nem que a escravidão fosse abolida e nem que se fizesse reforma agrária. Sim. Então, a República Brasileira, ela surge assim, a partir de um golpe militar dos latifundiários, das elites rurais, agrárias e escravocratas que vão se perpetuar no poder até hoje. Na sequência, a gente, enfim, puxando para a história, né, vai começar ali República Velha, coronelismo, né? E tudo isso são o quê? São aquelas mesmas famílias escravocratas se perpetuando no poder, e isso vai até os dias de hoje. Tanto que a gente viu o 8 de janeiro, o quê? Que foi uma tentativa de golpe, mais uma vez, por setores da burguesia, por setores militares, por setores que estiveram sempre no poder. E aí vem me falar que é muito difícil fazer revolução. Gente, meia dúzia de velho cocoroco ficou lá, conseguiu fazer o que fez. Imagina se a gente não consegue fazer revolução. Gente, vamos querer ler Manual do Guerrilheiro Urbano, que estamos precisando. Estamos precisando. Como que a gente vai transformar isso? Por isso que a minha luta é totalmente feita pela base, tá ligado? Eu palestro, como eu falei pra vocês antes, presídio, escola pública, cursinho popular, né, lá em São Paulo, Fundação Casa, que aqui no Rio é Degase, né, para jovens cumprindo medida socioeducativa. Eu não palestro em escola particular, palestro em universidade muito raramente, tá ligado? Palestro geralmente em universidade quando é em outros estados, porque eu ganho uma viagem de graça, né, igual aqui, né, me bancaram pra estar aqui, eu não ia recusar, né? Você é bom nem nada. Mas a minha preferência sempre vai ser para palestrar pro povo. Por quê? Porque não que vocês não sejam povo, eu digo o povo mais pobre, o povo que tá nas periferias, porque é desse povo que vai sair a transformação social, tá ligado? Não é de elites, de políticos ricos, de famílias que estão no poder há décadas, seja de esquerda ou de direita, porque eles estão em ambos os lados. E junto com esse povo, conscientizando, trocando, politizando, organizando e mostrando para esse povo que a gente precisa ir lá e tomar o poder, né? Sim. A gente estava falando das minhas tatuagens antes, que eu falei da 1917, Revolução Russa, 1804, Revolução Haitiana, Lampião, Maria Bonita, Malcolm X, você falou, né, que seu pai falou que seu pai me comparou com Malcolm X, olha que honra, né? Caraca! Enfim, então, todas essas pessoas, esses movimentos, essas revoluções, infelizmente precisaram pegar em armas, porque, né, tem a frase do Mao Tse Tung, né, que ele fala assim, a gente quer acabar com a guerra, mas infelizmente para acabar com a guerra se precisa da guerra. A gente quer acabar com as armas, com os fuzis, mas para isso a gente tem que empunhar o fuzil. A Franci, professora de história, falou o seguinte, ela colocou um ponto de interrogação no final. Aí eu achei que a apresentadora já o quê? Já interferiu num negócio que ela já estava achando que estava revolucionário demais, quer ver? Mas eu não vou usar seu ponto de interrogação, te peço permissão para isso. Não. Pode-se fazer uma revolução através da educação, transformando a mentalidade do povo. Então, eu posso falar? Eu tô doida pra falar. Fala, Elisa. Cara, olha só. Isso é um pensamento muito liberal, de que a educação pode ser a coisa que vai libertar todo mundo e vai mudar tudo. Só que, como a gente aprende, tá? Quando a gente vai estudando marxismo, o Gramsci fala dos aparelhos ideológicos do Estado, né? E um dos aparelhos ideológicos do Estado é a educação. Então, a nossa educação está na mão da burguesia. Logo, a educação jamais vai ser uma educação libertadora a ponto de fazer uma revolução, tá? Não é o suficiente. Seria incrível se fosse. Seria, nossa, maravilhoso. Mas
não vai ser assim, não foi assim em nenhum outro lugar, não é suficiente, sabe? Exatamente, Ivan. Ainda tem outro detalhe da história, que o único presidente brasileiro, né, que tentou ser um pouquinho diferente, sofreu um golpe antes mesmo de entrar, né, que foi o Jango. Mas vamos ver o que a Elisa tem pra falar. Eu acho que a revolução que você faz, Chavoso, é pela palavra. E eu tô consciente que a gente tem uma democracia frágil, em construção, com vários problemas, mas uma democracia. Eu fiz faculdade numa ditadura. Eu vi meu pai queimando livro numa ditadura. Eu vi os pensadores, como Paulo Freire, serem expulsos como bandidos desse país. Você precisa ouvir essa ancestralidade aqui, que viveu numa ditadura, a sua infância na ditadura. Eu sei exatamente a diferença de uma ditadura para uma democracia. Lutei por ela. Eu tive uma senhora que trabalhou na minha casa por muitos anos, se aposentou lá como doméstica, e ela foi no nefrologista. Eu nem conhecia a palavra, foi ela que me ensinou. Ela foi virando uma leitora durante anos e tal, foi virando uma grande cidadã. E aí um dia ela falou, Elisa, eu vou ao médico, eu vou ao nefrologista que cuida dos rins. Chegou lá, o médico vê escrito que quem vem aí é uma doméstica. Ele sabe. Quando ela entrou, ele falou assim, o que é, hein? Ela falou, bom dia pro senhor também. Isso era um plano de saúde. E aí ela fala assim, doutor, a minha ginecologista pediu pro senhor olhar que eu acho que eu tô com a pedra no rim. Aí ele falou assim, tá, toma isso aqui, ó. Ela falou assim, eu vou pegar essa receita aqui porque eu vou processar o senhor. Eu vou processar esse plano. Como assim? Como é que o senhor me receita sem nem me olhar, sem nem me examinar, sem saber meu nome, sem fazer uma anamnese? Pá! Ele levou um susto, aquela mulher preta, falando anamnese. O homem se desconfigurou. E aí ela disse, eu não vou considerar isso consulta, quero falar com a gerência dessa unidade aqui, porque o senhor tem que ter consciência da irresponsabilidade do senhor. Sabe quanto o senhor custa ao país? Porque hoje eu deixei de trabalhar. Essa mulher estava fazendo uma revolução ali, em Botafogo, numa manhã, pela palavra. Não, né? Não. Até porque a gente pode ver que ela ter aprendido a falar a palavra nefrologista e anamnese não serviu de absolutamente nada, que ela continuou sofrendo racismo, né? Que ela continuou sendo destratada, que ela continuou sendo olhada como mais uma mulher preta. Então, assim, não adiantou nada ela ter educação, não adiantou nada ela ter tido estudo, como você falou, né? E ainda enfim, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor, né? Então, complicada essa fala, mas vamos deixar ela terminar. Eu acredito na revolução pela palavra. O terreiro ensina a gente a respeitar quem veio antes, mas também ensina a respeitar quem vem agora, né? Vai tomando! Ela meteu respeito à ancestralidade. Ok, gente, respeite a ancestralidade, incrível. Mas o chavoso vem. Olha, no meu terreiro, a gente é ensinado que é importante respeitar a ancestralidade, mas também é importante respeitar a geração que tá aqui agora, né? Porque, assim, já é um pouco prepotente dela falar que ele faz só a revolução pelas palavras, sendo que, né, o Chavoso é um dos militantes, um dos camaradas da esquerda radical, que eu acho que mais faz, né, assim, pela luta, pela Revolução Brasileira, trabalho de base mesmo. Então, assim, ele faz muito mais do que além das palavras, né? Então, achei muito bom esse fecho. Podia ter ido dormido sem essa, hein, Elisa? Mas... Então a gente saúda os pretos velhos e saúda os herês também, porque a juventude, né, as crianças, os que estão vindo agora, eles vão levar adiante, né, essa luta e esse bastão que a gente vai passar para eles. Eu tenho total respeito pelas pessoas, muitas pessoas mais velhas que eu vejo aqui que provavelmente, né, viveram durante a ditadura do nosso país, mas hoje é a gente, a juventude negra e periférica, que está vivendo essa ditadura nas favelas e nas periferias.
sendo alvo dessa violência policial. Mas enfim. Talvez você já esteja num lugar de privilégio, Elisa, não sofrendo mais as opressões que você seria por ser uma mulher preta periférica, já que você, né, tá há um tempo na Globo, já fez carreira, já deve ter alguns privilégios, tanto que você tem uma funcionária a vida inteira, né, também preta. Então, assim, importante levar em consideração isso que o Chavoso tá falando. Sim, né, a questão da palavra, da comunicação, da educação, tudo isso é fundamental, né? Tem o Laroyer tatuado aqui, né? Laroyer é Exu, é comunicação e sou um comunicador. Isso é fundamental. A gente precisa ter essa comunicação entre nós para passar as ideias, para passar o que precisa ser passado, né? Mas não tem como parar por aí, né? Porque, por exemplo, a história da moça, né? A trabalhadora doméstica que foi no médico e ela soube se expressar, comunicar, falar e tudo mais. Isso é muito importante, né? Mas agora, definir isso como revolução eu já não faço, né? Porque revolução, como eu falei aqui, é uma coisa muito profunda, muito estrutural. A gente pode ter trabalhadoras domésticas, né, entendendo o problema e podendo chegar diante de um médico e peitar esse médico e dizer que vai processar ele. Mas a trabalhadora doméstica vai continuar existindo. Exato. E vai continuar sendo negra. E esse racismo por parte desses médicos e outros profissionais brancos e ricos também vai continuar existindo. O que é a revolução, então? É arrancar tudo pela raiz. O que é ser radical? É ir na raiz. É arrancar o problema pela raiz. É mudar essa estrutura social que continua fazendo com que existam médicos brancos e trabalhadoras domésticas. Até porque, assim como o Malcolm X, que você falou que, né, o Chavoso parecia o Malcolm X mesmo dizia: não há capitalismo sem racismo. Então, assim, enquanto a gente tiver esse sistema que foi baseado, gerado em cima da opressão de povos pretos e indígenas, não vai mudar a situação do racismo no Brasil. Pode ter 1 zilhão de educações de Paulo Freire. Independente da cor, né? Mas a gente sabe que são majoritariamente negras. E tantas outras coisas, como a própria violência policial. Eu posso ser uma pessoa hoje educada, intelectualizada, estudada, formada. Isso não me livra da violência policial. Em alguns casos, ameniza. Já aconteceu de um policial me parar, colocar uma arma na minha cara e perguntar: tá indo pra onde? Eu falar: tô indo pra USP. Ele estranhar e abaixar a arma por causa disso. Mas já aconteceu de eu ser agredido, violentado, um amigo meu ser torturado por um policial. Na virada cultural, Sim. Eu fazer a denúncia, o caso repercutir, a própria Corregedoria da PM de São Paulo abrir uma investigação, identificar as câmeras nas fardas, constatar que tudo que eu falei era verdade, e o Ministério Público pede o arquivamento do caso. Então isso vai continuar acontecendo. A gente só vai acabar, não estou dizendo de melhorar, amenizar, suavizar, é acabar com isso. Quando não existir mais polícia militar, quando não existir mais Ministério Público, promotores brancos das elites e tudo que vem nesse combo desse sistema político, econômico, judiciário em que a gente vive. Há muitos policiais negros. Ah, você jura? Você jura? Muitos policiais pretos. Assim como os capitães do mato também eram negros. É isso. Cara, esse fecho no final, sério. Tem muitos policiais pretos. Minha filha, também tinha capitão do mato. Também tinha, gente, pelo amor de Deus, né? Isso não quer dizer absolutamente nada. Ai, cara, sério. Só quer dizer que Paulo Freire estava certo, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Mas, assim, Paulo Freire também não era o maior revolucionário de todos os tempos, não, né? Ele era reformista. Ele acreditava realmente que a educação ia ser a fonte de tudo, de toda a nossa revolução. E não é suficiente, gente. Não é. Infelizmente, não é suficiente. Pra gente realmente mudar e fazer com que o trabalhador comece a ter direitos, de fato. Ter direito de quê? Não é de poder estudar, não. É ter direito de ter casa, ter direito de ter comida na mesa, ter direito de ter educação de graça, desde a creche até a pós-graduação. Ter direito a ter ajuda com os filhos, ter direito a uma vida digna, coisa que a gente não dá pra todo mundo só com educação, tá?
Então, a educação, ela é um instrumento de mudança, sim, mas ela não é o suficiente. É importante a gente organizar o nosso ódio exatamente para a gente poder mudar esse sistema, superar o capitalismo, que é quem gera todas essas opressões e não vai parar de gerar essas opressões enquanto não for superado. E a gente não supera o capitalismo com paz e amor, porque quem está no poder há 500 anos ou mais, não vai querer entregar eles de mão beijada numa travessa florida e cheirosa pra gente, né? Então, infelizmente, a gente precisa se organizar para poder fazer isso de outra maneira. Então, organize o seu ódio. E se você chegou até o final desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Se você gosta do meu trabalho, considere contribuir a partir do Apoia-se, do Pix que tá aqui na tela, ou se tornando um membro aqui do canal para ter acesso a conteúdo exclusivo da área de membros. É isso, beijos e até a vitória!